Os cristãos dos últimos dias serão usados com grande poder e autoridade para cumprir as maravilhas do nosso Senhor aqui nessa terra. Quando nós olhamos para a lei, os salmos e os profetas, nós vamos ver que o ministério de alguns profetas são figuras, são semelhanças do que a igreja vai viver nos últimos dias. É por isso, queridos, que as duas testemunhas de Apocalipse, capítulo 11, são testemunhas que vão estar cumprindo as mesmas maravilhas e catástrofes que Moisés e que Elias cumpriram. Então, nós precisamos ter a ciência que conhecer os profetas é conhecer o poder de Deus que o Senhor Deus estará cumprindo nos últimos dias. Hoje não será um estudo específico a respeito dos últimos dias, mas eu vou estar falando a respeito da preparação dos servos do Senhor através da transição que aconteceu de Elias para o profeta Eliseu. No vídeo de hoje, nós vamos ver que o profeta Elias representa um grupo de cristãos nos últimos dias que serão usados com grande poder e autoridade. E nós vamos ver que a sucessão deste ministério profético dada a Eliseu é uma sucessão que fala de uma porção dobrada do poder de Deus sobre o grupo específico de cristãos que são denominados as duas testemunhas do Senhor para os últimos dias. Quem for levantado como Elias será usado com grande poder e autoridade nesse período, mas aqueles que forem levantados como o profeta Eliseu com uma porção dobrada, esses serão usados com grande poder e autoridade para cumprir maravilhas ainda mais significativas na presença de Deus. Seja muito bem-vindo a mais essa mensagem do canal A Lâmpada para os Meus Pés. O vídeo de hoje não é um vídeo especificamente para falar a respeito dos últimos dias. Porém, o vídeo de hoje vai nos mostrar o perfil de cristãos que estarão agindo com poder e autoridade nesse período. Se você é um cristão que está esperando o último e grande derramar do Espírito do Senhor, se você é um cristão que entende que o espírito profético que estavam nos profetas no Antigo Testamento estará na igreja dos últimos dias, você precisa praticar tudo o que eu vou falar no vídeo de hoje. Porque o ministério de Elias e a sucessão de Eliseu são ministérios que prefiguram o perfil de cristãos que serão usados com poder e graça nos últimos dias. Então, primeiro vai lá comigo em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, nós vamos ler dos versículos 19 até o versículo 21, que diz assim: Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois. Adiante dele, ele estava com a 12ª, Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Quando nós olhamos para a vida de Elias, nós vamos encontrar Deus despertando Elias de uma região montanhosa chamada Gileade. Gileade significa monte do testemunho, e quando nós olhamos na palavra de Deus a respeito dessa junção dessas duas palavras, monte e testemunho, nós estamos falando a respeito de pessoas que têm vida de oração e pessoas que são testemunhas do Senhor aqui nessa terra. Quando você olha para o Salmo dizendo: quem habitará no monte santo do Senhor? Quem é aquele que vai buscar a presença de Deus? Quem é aquele que tem o coração limpo? Quem é aquele que vai permanecer na presença de Deus? É justamente aquele que tem vida de oração. Queridos, quando nós olhamos para monte no Antigo Testamento, nós estamos falando a respeito de vida de oração. Quando nós falamos de testemunha no Antigo Testamento, nós estamos falando a respeito dos representantes de Deus aqui nessa terra. Elias é levantado de Gileade, do monte do testemunho, e ele é usado por Deus com grande poder e autoridade. Elias, assim como a igreja, é sustentado no riacho de Querite. Vocês lembram disso? Elias é sustentado no riacho de Querite
E quando nós olhamos para a palavra querite, que representa cortado ou cortante, que é justamente o momento em que Deus te isola para te deixar mais cortante no seu chamado. E nós vemos que Elias, ele é sustentado bebendo a água do riacho de Querite, e também corvos iam levando ali o alimento para Elias. Elias é um homem sustentado por Deus nos desertos em que ele caminhou, nos desertos da vida dele, porque assim como Elias foi sustentado no deserto, a igreja de Jesus Cristo será sustentada no deserto dos povos. Elias viveu o que o Israel da antiga aliança viveu no deserto após a saída do Egito, e Elias viveu o que a igreja viverá no deserto dos povos, segundo o que está escrito em Oséias capítulo 2, nos versículos 14 e 15, e segundo o que está escrito em Ezequiel capítulo 20, no versículo 35. Deus enviará a sua igreja para o deserto dos povos para falar-lhe ao coração. Agora, Elias se levanta e ele cumpre ali o chamado dele em meio a palavras duras, porque Elias ele foi usado com poder e autoridade para corrigir a nação de Israel. As duas testemunhas do Senhor, assim como Elias, terá em seus lábios uma palavra dura, mostrando para as nações do mundo, mostrando para a grande Babilônia que ela está errada e que os pecados, as abominações estão sendo cometidas nessa terra. Elias foi chamado de o perturbador de Israel. A igreja de Jesus Cristo, as duas testemunhas do Senhor, serão chamadas daqueles que estão perturbando as nações do mundo, ao ponto das nações do mundo não deixarem as testemunhas serem sepultadas, porque muitas testemunhas serão mártires, ao ponto das nações fazerem festas, trocarem presentes por causa da morte desses mártires. Elias foi figura das duas testemunhas. Elias confrontou os profetas de Baal, os profetas de Azerá. Elias confrontou em batalhas literais e batalhas espirituais os profetas malignos do Antigo Testamento. E Elias também teve que confrontar os profetas de Baal, porque quando você olha para aquele confronto de Elias com os profetas de Baal, você vai ver que os dois altares são altares semelhantes. Quando você olha para o altar edificado por Elias, você vai ver que no altar edificado por Elias tinha ali um cordeiro. Quando você olha para o altar edificado ali pelos profetas de Baal, pelos profetas que comiam à mesa de Jezabel, você vai ver que ali também tinha um cordeiro, tinha um novilho. Os dois altares eram semelhantes, nos mostrando que no final dos tempos, muitas pessoas vão se levantar falando de Jesus com altares semelhantes, mas a igreja, como Elias fez na época dele, a igreja vai ter que ter vida de oração para demonstrar o poder e a autoridade do Senhor. Queridos, a igreja precisa voltar a buscar a presença de Deus com intensidade, porque o evangelho de Jesus Cristo é demonstrado não só com palavras, mas principalmente com poder. Elias, ele confrontou os profetas de Baal, a igreja confrontará os falsos profetas desse mundo, mas não confrontará literalmente, confrontará com a palavra verdadeira do Senhor e com poder e autoridade. Elias vence ali os profetas de Baal, porque Deus responde com fogo, só que Elias se encontra em uma caverna. Elias fica ali triste, chateado, você conhece a história, registrada em 1 Reis capítulo 18 e capítulo 19. Elias vai para uma caverna e Deus, em um momento silencioso, dentro da caverna, ele diz para Elias, Elias, não fique dentro dessa caverna. O que fazes aqui, Elias? Demonstrando que Deus estava dentro da caverna antes de Elias entrar dentro daquela caverna. E Deus, assim como ele fez com Elias, estará conduzindo a igreja a se isolar através das perseguições, porque Deus precisa isolar a igreja, tirando a igreja do monitoramento da serpente para que a igreja busque a direção do Senhor para esses dias. Quando a igreja estiver no deserto dos povos, as duas testemunhas, como as duas asas da grande águia, a igreja vai estar no deserto dos povos e ali Deus falará ao coração das testemunhas, como falou ao coração de Elias. Se levanta, desperta Eliseu, unge Eliseu em seu lugar, porque Eliseu representa uma porção dobrada, porque na segunda metade da semana, na segunda metade dos 7 anos da grande tribulação, a igreja levantará com uma porção dobrada, porque Deus estará
produzindo a plenitude dos judeus. As duas testemunhas do Senhor, semelhante à unção e o poder que estava sobre a vida de Eliseu, as duas testemunhas do Senhor serão levantadas com uma porção dobrada. Basta você ver o que acontece quando começa a tocar as trombetas na segunda parte da última semana de Daniel. Ali, Deus levanta Elias e diz, vai lá e unge Eliseu como profeta em seu lugar. O texto que você está vendo aí na tela é um texto que está dizendo o quê? Que Eliseu, ele estava lavrando, trabalhando. E se você é um cristão que quer ser reconhecido no ministério para ser usado com poder e graça neste tempo, você precisa entender que Deus chama pessoas que estão trabalhando. Existem muitos cristãos que ficam assistindo vídeos pela internet, existem muitos cristãos insatisfeitos em suas igrejas que só assistem o culto do pastor, do pregador, que estão chateados porque não são reconhecidos, mas esses mesmos cristãos se negam a trabalhar. Sabe aquele missionário que não quer trabalhar para a igreja? Não quer servir um copo de água para o pregador, não quer servir uma cesta básica para os moradores de rua, não quer trabalhar no culto, não quer servir a igreja porque se acha dono da revelação maior. Se a revelação de Jesus Cristo estiver sobre a sua vida, você precisa fazer como Eliseu. Eliseu foi tomado por grande poder e graça, mas antes de Elias jogar o manto sobre Eliseu, dando a ele autoridade e reconhecimento, Eliseu foi encontrado trabalhando. Deus não chama desocupados, porque Deus, ele vai chamar os advogados, Deus, ele vai chamar as donas de casa, Deus, ele vai chamar aquela irmã que trabalha no escritório, Deus, ele vai chamar aquele irmão que é auxiliar de pedreiro, Deus, ele vai te chamar para o ministério quando você estiver trabalhando no seu trabalho secular. Existem pessoas que se auto-intitulam pastores, missionários, que não querem trabalhar, não lavam nem uma louça em casa e quer o reconhecimento na igreja. Primeiro você trabalha no secular, depois você trabalha na igreja, para depois receber o manto, a autoridade do Senhor para os últimos dias. Nós vemos que Eliseu, ele estava trabalhando e Elias joga o manto sobre Eliseu. Você só será reconhecido, receberá o manto de autoridade quando você entender que quem vai te reconhecer é o Espírito do Senhor e não homens. Olha o versículo 20. Então deixou estes os bois, correu após Elias e disse, deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe, vai e volta, pois já sabe o que fiz. Olha só, queridos, nós vemos o quê? Que assim, no exato momento que Eliseu recebe a palavra profética, recebe o verdadeiro ato profético, aquela capa colocada sobre os ombros dele, o que ele entendeu? Olha, eu estava trabalhando, e trabalhando Deus me chamou para ser usado com poder e graça. Deus me chamou para o ministério da pregação da palavra. Deus me chamou para o ministério profético. Deus me chamou para exercer o meu chamado quando eu estava trabalhando. Tem irmão que é preguiçoso, quer viver só de internet, quer viver só parado sem trabalhar porque não gosta do batente. Ah, irmão Paulo, mas Deus me chamou e me separou. Queridos, o grande apóstolo Paulo foi trabalhar de construir tendas, foi trabalhar de edificar tendas. O grande apóstolo Paulo teve, sendo fariseu dos fariseus, conhecendo a lei do Senhor de cor e salteado, ele teve que colocar a mão no batente. Por quê? Porque Deus comissiona servos para a obra, Deus comissiona pregadores, Deus comissiona os seus cantores quando esse coloca a mão para trabalhar. Você vai ver ali Eliseu dizendo, olha, deixa eu me despedir dos meus pais e da minha mãe. Queridos, quem quer ser usado com poder e autoridade, respeita a autoridade da casa. Se você tem um chamado em Deus e é desrespeitoso com o seu pai, com a sua mãe, se você tem um chamado em Deus e mesmo já sendo casado, maltrata o seu pai, maltrata a sua mãe, se você maltrata os seus filhos, se você maltrata a sua esposa, Deus não vai te comissionar para algo grande, porque primeiro você precisa valorizar os seus primeiros ministérios, que é família e trabalho, para depois ser reconhecido para o seu chamado.
Tem muita gente que Deus não alavanca essa pessoa no ministério, no chamado. Por quê? Porque essa pessoa, ela não trata bem os pais, não trata bem a esposa. Sabe aquele irmão que fala bonito no vídeo, na internet, mas quando vai conversar com os familiares, pragueja, fala até palavrão. Eu conheço pessoas que pregam a palavra e fica falando aí palavrões e até genérico de palavrões. Você sabe muito bem aquelas palavrinhas abreviadas que são genéricos de palavrão. Então, queridos, quando nós olhamos para Eliseu atendendo o chamado, o que ele fez? Ele atendeu o chamado de Elias, mas ele tinha relacionamento com seus familiares. Se você não se preocupa com os da sua casa, será que Deus pode confiar a casa de Deus, a família de Deus nas suas mãos? Será que Deus pode confiar um microfone para você louvar ao Senhor? Será que Deus pode confiar uma congregação para que você ensine a verdadeira escatologia? Tem muita gente que não se esforça para ter um bom relacionamento interpessoal e quer uma congregação para ministrar sobre a vida deles. Isso não vai acontecer, porque nos últimos dias Deus vai estar levantando pessoas e trabalhando o caráter das pessoas em relacionamentos interpessoais. Agora, queridos, o que Elias fala para Eliseu? Vai e volta, porque você já sabe o que eu te fiz. O que estava acontecendo ali? Eliseu, ele tinha o seu trabalho secular, mas Eliseu, ele era conectado com os princípios proféticos. Queridos, o povo de Israel que estava conectado com a palavra de Deus, eles já conheciam a fama dos profetas. Eliseu aqui nesse tempo, aliás, Elias aqui nesse tempo, ele já era um profeta estabelecido para toda a nação de Israel e para as nações ao redor. E quando ele vai comissionar Eliseu como profeta do Senhor no lugar dele, saiba disso, a Bíblia não conta, mas os historiadores vão dizer que Elias, segundo as conexões com as datas, Elias como profeta do Senhor, teve Eliseu como seu moço por volta de 7 a 8 anos. Tanto é que quando você vai para 2 Reis, capítulo 4, você vai encontrar ali uma conversa entre os reis de Israel, entre o rei de Israel, o rei de Judá. Eles estão ali conversando em 2 Reis capítulo 3, versículo 11. O que eles falam ali? Olha, não está aqui a palavra do Senhor, eles ficam procurando a palavra do Senhor e você vai ver o rei de Israel dialogando com o rei de Judá, procurando ali um profeta para receber a direção do Senhor, para saber se eles realmente deveriam entrar em conflito ali com aquela nação. E, queridos, olha a referência que eles davam a respeito do profeta Eliseu. Olha, tem aqui a palavra do Senhor. A palavra do Senhor está sobre a vida de Eliseu. E olha o adjetivo. Eles disseram, Eliseu, o profeta que deitava água sobre as mãos de Elias. Querido, aquele que não sabe servir a obra de Deus, aquele que não serve à igreja de Jesus Cristo, não serve para trabalhar e receber a última unção nos últimos dias. Se você não aprende a colocar a mão na massa na obra de Deus, não adianta ficar pregando a palavra à distância, porque o seu ministério, o seu chamado ficará limitado. Se você não tiver conexão com a igreja de Jesus Cristo e achar que o seu pastor é Jesus e não quer se conectar a nenhum grupo de cristãos, saiba que você não vai participar do último e grande avivamento. Agora, o que acontece? Versículo 21. Voltou Eliseu de seguir a Elias. Tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Olha as palavras que eu coloquei aí em destaque. Primeiro, o que aconteceu? Elias coloca a capa sobre Eliseu, dizendo: tu foi chamado para ser profeta, você está recebendo a autoridade, você não é mais meu moço, agora você será profeta. E o que aconteceu ali? Eliseu entendeu, ele volta para se despedir dos seus familiares, mostrando que tinha bom relacionamento com os familiares, ele pega ali a junta de bois que ele trabalhava,
nos mostrando que Eliseu, ele tinha a certeza que receberia o sustento de Deus, porque não adianta você ser chamado pelo Senhor, mas deixar em caso o meu chamado de errado, vou deixar ali aquela empresa em stand-by, vou deixar ali, Sabe, irmãos, a pessoa que foi chamada para ser sustentada por Deus e fica deixando ali, e fica dividindo o ministério com outras coisas, e fica dividindo o ministério com situações ao qual Deus não chamou ela para dividir. Quando Deus fala para você, eu te chamei para o ministério, você precisa se dedicar ao ministério ao qual o Senhor tem te chamado. É verdade que nem todas as pessoas serão chamadas para abandonar o trabalho. Porém, existem pessoas que Deus vai exigir um tempo maior na presença de Deus. E quando Deus fala para você que Ele quer mais tempo seu na presença dEle, o que Ele está dizendo? Tira parte desse trabalho que você faz no seu secular e se dedique à obra de Deus. Porque tem pessoas que podem trabalhar em meio período e não trabalham em meio período. Tem pessoas que trabalham com vendas e fica louco para vender ali o produto e não se dedica tempo para cumprir a obra do Senhor. Tem irmãos que vão ouvir esse vídeo aqui e você tem flexibilidade no trabalho. Talvez Deus esteja falando para você através desse vídeo. Filho, ganhe menos, produza menos e a outra parte do tempo se dedique à minha obra. Eliseu, queridos, quando foi chamado e recebeu a autoridade, sabe o que ele fez com o fruto do trabalho dele? Mandou cozer, mandou transformar aqueles bois em um grande churrasco e distribuiu aquela carne e distribuiu o fruto do trabalho dele para o sustento de outras pessoas. Aquele que quer receber poder e autoridade precisa ter o coração despreendido e saber que parte dos recursos que entram nas suas mãos é para ofertar na obra de Deus. Tem irmãos que recebem dons e talentos e não usam o conteúdo que recebeu para abençoar ninguém. Sabe os pastores famosos que ficam fazendo cursos de carreira ministerial? Sabe os pastores famosos? Eu não estou dizendo que você não possa produzir um sustento através do seu ministério para sustentar o seu ministério. Eu não estou dizendo que você não possa viver do seu ministério. O grande problema, queridos, é quando as pessoas se tornam inacessíveis de uma tal maneira que tudo agora ela cobra. Tem pessoas que só fazem livro para ganhar financeiramente. Tem pessoas que ficam insistindo e até patrocinam posts na internet para que as plataformas venham distribuir o curso delas. Se você recebeu do Senhor uma ordem para entregar o evangelho de graça, assim o faça. E você que tem sido abençoado pelas pessoas que ministram sobre a sua vida, aprenda a ofertar na vida dessas pessoas. Tem pessoas que veem ali o pastor passando necessidade, tem pessoas que veem ali, pessoas que ministram sobre a vida dela passando necessidades e não ajudam em nada. Tem pessoas que nos abençoam aqui pela internet e você não tem coragem de abençoar a vida dessas pessoas financeiramente. Tem pessoas que veem os irmãos gravando vídeos e não tem coragem de pelo menos colocar os comentários aqui, glória a Deus, irmãos, que Deus te abençoe, continue, fiquem firmes. São ofertas que nós damos para os nossos irmãos, sejam ofertas financeiras, que toda pessoa, todo cristão precisa de oferta financeira. São ofertas que são incentivos, que são palavras de encorajamento, que são coisas que vão sustentar, seja fisicamente ou espiritualmente e emocionalmente, aqueles que ministram sobre a nossa vida. Quem quer ser usado com poder e graça, como Eliseu foi usado, vai ter um coração despreendido para ofertar financeiramente ou até mesmo com o seu trabalho na vida de outras pessoas. Eliseu, ele não era apegado com aqueles bois e ele entrega e faz um grande churrasco com aqueles bois. E o texto vai dizer que ele deu as carnes ao povo. Então se dispôs e seguiu Elias e o servia. Se você realmente tem no seu coração que Deus te chamou para algo grande, saiba que essa unção ela não será ativada enquanto você não encontrar uma direção de Deus, enquanto você não encontrar uma cobertura espiritual para que você sirva essa cobertura espiritual.
Assim como Deus ativou o ministério de Samuel, usando uma pessoa que não era uma grande referência, que foi o sacerdote Eli, Deus sempre vai usar uma cobertura espiritual, Deus sempre vai usar uma autoridade espiritual para comissionar um Eliseu. Então você precisa estar conectado com uma igreja, servindo o corpo de Cristo, porque Deus sempre usará Elias para ativar o ministério de Eliseu, porque Eliseu prefigura os servos do Senhor que serão usados com porção dobrada para nos últimos dias. Queridos, vamos finalizar aqui essa mensagem maravilhosa e eu espero conseguir continuar essa mensagem em outro tempo. Eu espero que essa mensagem tenha abençoado a sua vida. Que Deus te abençoe poderosamente e eu estarei aqui te aguardando para as próximas meditações.